No dia 19 de abril, os fuzileiros navais dos EUA capturaram um navio iraniano suspeito. Lá dentro, eles encontraram produtos químicos para combustível de mísseis, um navio indo da China para o Irã durante uma guerra em andamento. Bem-vindos de volta! Hoje nós vamos seguir o rastro de evidências. Vamos lá! O MV Tolska é um navio porta-contêineres de bandeira iraniana, IM O93-28900. Ele pertence à Islamic Republic of Iran Shipping Lines, a IRISL, uma empresa estatal que os EUA, o Reino Unido e a União Europeia sancionaram por ajudar a financiar o programa de mísseis balísticos do Irã. Agora vamos traçar a rota, passo a passo. 22 de fevereiro. O Tolska parte de Shahid Raja'i, o principal porto comercial do Irã, e segue para o leste. Início de março. Ele transita pelo Estreito de Malaca, a passagem estreita entre a Malásia e a Indonésia, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. 9 de março. Primeira parada no porto Zhuhai, no sul da China. 25 de março. Imagens de satélite da Planet Labs flagram o Tolska no porto de Taikang, ao norte de Xangai. O navio esteve fazendo um tour pelos portos chineses, 29 e 30 de março. O Tolska chega de volta a Zhuhai, parando no porto de Gaolan. É aqui que ele carregou os contêineres. O porto de Gaolan abriga algumas das maiores instalações de armazenamento de produtos químicos líquidos da China. Ele é especificamente conhecido pelo carregamento de perclorato de sódio, um produto químico que tem muito poucas coisas alternativas, para as quais pode ser usado em grande escala além de propulsores de foguetes. A China tem sido uma fonte primária de perclorato de sódio para os programas de mísseis do Irã, desde pelo menos meados dos anos 2000. O Tolska carregou contêineres em Gaolan e, em seguida, deixou a China. 11 e 12 de abril. O Tolska ancora na costa de Port Klang, na Malásia, um conhecido ponto de transbordo da frota fantasma do Irã. A Malásia é um dos lugares onde os navios iranianos realizam transferências de navio para navio, misturando cargas e alterando a documentação antes da viagem final de volta para casa. Em algum lugar entre a China e a Malásia, o Tolska ficou no escuro, desligou seu transponder AIS por 2 dias e meio. Ficar no escuro é uma violação da lei marítima internacional. Você desliga o seu sinal de GPS porque não quer que ninguém saiba exatamente onde você está ou o que está fazendo. 19 de abril. O Tolska, agora carregado e a caminho de casa, vai direto de encontro ao bloqueio naval dos EUA no Golfo de Omã. Você sabe o que acontece em seguida. 6 horas de avisos. O USS Spruance atira na casa de máquinas. Fuzileiros navais dos EUA descem de rapel a bordo. O Tolska está sob custódia americana. Ray Powell, da Iniciativa de Transparência Marítima Sea Light, resumiu da melhor forma: tentar furar o bloqueio. Parece ser uma coisa particularmente tola de se fazer. O que parece indicar que havia algo a bordo daquele navio que eles talvez realmente precisassem no Irã. Agora deixem-me explicar o perclorato de sódio em palavras simples, porque esta é a substância no centro de tudo. Um míssil balístico precisa ir muito rápido queimando combustível de foguete a uma taxa explosiva. Mísseis balísticos modernos, incluindo a maioria dos mísseis de médio e longo alcance do Irã, usam combustível sólido para foguetes. O combustível sólido é preferido em relação ao combustível líquido porque é estável, armazena-se facilmente e pode ser lançado rapidamente sem precisar de abastecimento na plataforma. O ingrediente-chave no combustível sólido para foguetes é um composto chamado perclorato de amônio. O perclorato de amônio é o oxidante, é o que faz o combustível queimar de forma intensa e propulsiva, e você faz o perclorato de amônio a partir do perclorato de sódio. Então, o perclorato de sódio ajuda no lançamento de mísseis balísticos. Não existe aplicação civil para 2.000 toneladas de perclorato de sódio. É definitivamente um programa de mísseis. Em abril de 2025, houve uma explosão catastrófica no porto de Shahid Raja'i, o mesmo porto iraniano de onde o Tolska partiu. Pelo menos 70 pessoas morreram. Mais de 1.000 ficaram feridas. A fumaça avermelhada inconfundível da explosão e um relato subsequente de dentro do próprio aparato de segurança do Irã reportado pelo New York Times
apontaram diretamente para o armazenamento de perclorato de sódio como a causa da explosão. O Irã estava armazenando tanto perclorato de sódio em Shahid Rajae que, quando algo deu errado, matou 70 do seu próprio povo. Essa é a quantidade de precursor de combustível de mísseis que o Irã estava estocando. E a China estava fornecendo isso através do porto de Gaolan, em Zhuhai, em navios da IRISL, sob sanções dos EUA, do Reino Unido e da UE. O Tolska não é o único navio nesta história. Ele é apenas o que foi pego e fazia parte de uma frota maior. O Defense News, a Bloomberg e vários veículos analíticos apoiados por inteligência identificaram o mesmo padrão começando no início de março de 2026. 5 navios ligados à IRISL partiram do porto de Gaolan, em Zhuhai, na China, carregados com suspeita de perclorato de sódio, e seguiram seu caminho para portos iranianos. Ramona, também conhecido como Kenreach, partiu da China em 19 de fevereiro, cerca de uma semana antes da Operation Epic Fury começar em 28 de fevereiro. Chegou a Bandar Abbas em 26 de março. Barzin, partiu da China. Chegou a portos iranianos no final de março. Shabdis, partiu da China. Chegou a portos iranianos no final de março. Haen, partiu da China. Chegou a portos iranianos no final de março/início de abril. 5. Zardes, ainda estava vagando no mar perto do Irã no início de abril, esperando permissão para atracar. O Washington Post confirmou esse padrão. 2 navios de carga, o Hamuna e o Shabdis, de propriedade da Islamic Republic of Iran Shipping Lines, cruzam-se no oceano ao largo do porto de Gaolan, em Zhuhai, na China. As imagens de satélite da Planet Labs mostraram-nos lado a lado, no mesmo porto químico chinês, no dia 19 de fevereiro. Agora vamos falar sobre quantidade. Usando as estimativas publicadas pelo professor Jeffrey Lewis sobre o rendimento de mísseis por tonelada de perclorato de sódio como referência, analistas do The Telegraph calcularam que a carga combinada desses 5 navios poderia, em teoria, apoiar a produção de aproximadamente 785 mísseis balísticos adicionais. O suficiente, estimaram os monitores de guerra, para sustentar as taxas de lançamento iranianas entre 10 e 30 mísseis por dia, durante um período contínuo. Isso não foi uma coincidência. Isso era o Irã conduzindo uma operação de reabastecimento através de portos chineses enquanto seu programa de mísseis estava sendo bombardeado. Os carregamentos estavam se movendo bem no meio de uma campanha ativa de bombardeios dos EUA e de Israel visando a infraestrutura militar do Irã. O Irã teve 330 dos seus estimados 470 lançadores de mísseis balísticos já destruídos ou tornados inoperantes até o início de abril. O Irã precisava do combustível para reconstruir esse estoque, e a China estava fornecendo a matéria-prima para fazer isso. Agora vamos falar sobre a resposta da China quando tudo isso veio à tona, porque é uma das performances diplomáticas mais pouco convincentes que eu já vi em muito tempo. Quando questionado diretamente se o Tolska estava transportando precursores de combustível de foguete da China, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse: "Até onde eu sei, é um navio porta-contêineres de bandeira estrangeira. A China se opõe a qualquer associação maliciosa e ao exagero sobre a questão." Vamos traduzir isso da linguagem diplomática. Nós não vamos confirmar nem negar nada. Por favor, parem de fazer perguntas. Este é um país que assinou uma parceria estratégica abrangente de 25 anos com o Irã em 2021. Um país que se comprometeu a comprar petróleo iraniano a preços com desconto em troca de investimento e transferência de tecnologia. Um país que tem comprado 90% do petróleo do Irã através da frota fantasma durante todo este conflito. Um país cujos portos, especificamente Gaolan em Zhuhai, o Washington Post identificou como o ponto de carregamento para os precursores de combustível de mísseis do Irã. E a resposta deles para o fato do Tolska estar carregando material potencialmente relevante para armas de seus portos para o Irã é um navio porta-contêineres. A ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, foi consideravelmente mais direta. Ela descreveu o Tolska como indo da China para o Irã e ligado a remessas de produtos químicos para mísseis,
e o chamou de mais um lembrete de que a China está ajudando a sustentar o regime do Irã. Trump havia dito ao mundo no início do conflito que Pequim se comprometeu a não fornecer armas a Teherã após relatos de que a China estaria considerando vender ao Irã sistemas de defesa aérea disparados pelo ombro. O Tolska e os 5 navios de perclorato de sódio sugerem que esse compromisso pode ter sido honrado no sentido técnico mais restrito possível. A China não está enviando armas completas para o Irã, ela está enviando os produtos químicos para fabricar as armas. A distinção que a China está traçando é a distinção entre vender um fósforo a alguém e vender gasolina. Tecnicamente separados, operacionalmente o mesmo resultado. O perclorato de sódio não é a única coisa que a China tem fornecido ao programa de mísseis do Irã. É apenas a mais visível, a mais documentada e a mais recentemente flagrada num navio com uma casa de máquinas cheia de buracos do tamanho de um fuzileiro naval. O Indo-Pacific Defense Forum publicou uma análise em abril de 2026 que expôs o quadro completo de como realmente se parece a cooperação de defesa China-Irã. Compósitos avançados, materiais leves usados nas fuzelagens de mísseis para reduzir o peso enquanto mantém a resistência estrutural. Mísseis mais leves vão mais rápido e mais longe. Máquinas-ferramenta de precisão, o equipamento de fabricação especializado usado para fabricar componentes de mísseis de tolerância rigorosa. As fábricas de mísseis do Irã precisam dessas ferramentas para construir com confiabilidade componentes de orientação, giroscópios e acelerômetros, os sensores dentro do sistema de orientação de um míssil que dizem onde ele está e em que direção está se movendo. Sem giroscópios e acelerômetros de alta qualidade, um míssil balístico não consegue atingir seu alvo com precisão. Com eles, consegue. Componentes de orientação fornecidos pela China melhoram significativamente a precisão e a confiabilidade dos mísseis, ao mesmo tempo que reduzem as barreiras para capacidades de ataque de longo alcance. Especialistas de inteligência dos EUA, de acordo com a mesma análise, estão determinando se os fragmentos de mísseis iranianos lançados recentemente contra Israel e em direção a vários estados do Golfo indicam que as armas foram fabricadas com tecnologia e componentes chineses. Essa investigação está em andamento. Mas a presença de componentes de origem chinesa nos destroços de mísseis iranianos seria, se confirmada, uma das descobertas de inteligência mais significativas de todo o conflito. O padrão é antigo. Lá em novembro de 2025, 2 membros do Congresso dos EUA enviaram uma carta formal ao secretário de Estado Marco Rubio e ao diretor da CIA, John Ratcliffe, pedindo uma investigação sobre a entrega de 2.000 toneladas de perclorato de sódio ao Irã por empresas chinesas desde o final de setembro de 2025, após as sanções da ONU serem restabelecidas, através de 10 a 12 navios para Bandar Abbas. A carta deles dizia que este material poderia abastecer até 500 mísseis de médio alcance. Essa carta foi para o diretor da CIA especificamente. A CIA estava observando. A comunidade de inteligência estava montando o quebra-cabeça. Então, o que os Estados Unidos estão realmente fazendo sobre isso? No dia 16 de abril, mesmo antes de o Tolska ser abordado, o Comando Central dos EUA emitiu um aviso para a indústria marítima, declarando que as forças dos EUA iriam revistar e apreender todos os navios iranianos, navios com sanções ativas da OFAC, e navios suspeitos de transportar contrabando. A lista de contrabando incluía especificamente equipamentos de uso militar, produtos petrolíferos e material físsil. O aviso do CENTCOM dizia que esse contrabando estava sujeito à captura em qualquer lugar além do território neutro, se o seu destino for o território pertencente a ou ocupado pelo Irã. Essa é a base legal para a abordagem do Tolska e para todas as futuras abordagens de navios de carga suspeitos. Ela cobre os navios de perclorato de sódio, se os EUA conseguirem pegá-los. O Departamento do Tesouro tem conduzido uma campanha financeira paralela. A Operation Economic Fury, anunciada em 15 de abril, sancionou a rede de petróleo da família Shamkhani e enviou cartas de advertência aos bancos chineses suspeitos de facilitar transações relacionadas ao Irã. A mensagem explícita
Se as instituições financeiras chinesas processarem pagamentos ligados a entidades iranianas sancionadas, elas enfrentarão sanções secundárias e a exclusão do sistema financeiro em dólares dos EUA. A muralha de sanções que os EUA construíram é extensa. A IRISL, a empresa dona do Tulska e dos 5 navios de perclorato de sódio, já está sob sanções dos EUA, Reino Unido e UE. O porto chinês de Gaolan, carregando produtos químicos para navios da IRISL, representa uma violação consciente dessas sanções por quem quer que facilite a transação. Essa é a base para uma ação legal. Os EUA vão realmente sancionar os bancos e as empresas chinesas diretamente por causa dos navios de perclorato de sódio? Essa é a pergunta de 64 bilhões de dólares. Fazer isso seria um dos confrontos mais significativos entre EUA e China fora de Taiwan. Não fazer isso sinaliza que a China pode continuar abastecendo o programa de mísseis do Irã pela porta dos fundos, enquanto pede publicamente a reabertura do estreito. Deixem-me dar a minha opinião completamente honesta sobre o que esta história revela sobre a China. Em 20 de abril, no mesmo dia em que o Tulska estava sob custódia dos EUA, Xi Jinping ligou para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para dizer que o Estreito de Hormuz deveria estar aberto à livre navegação. Pensem na audácia disso. Você está simultaneamente pedindo a abertura do estreito, o que posiciona a China como um ator internacional construtivo, enquanto os portos do seu país estão carregando produtos químicos para combustível de mísseis, em navios iranianos. Você está se oferecendo para guardar o urânio enriquecido do Irã como uma ponte diplomática, o que posiciona a China como uma guardiã nuclear responsável, enquanto componentes de orientação chineses podem estar aparecendo em fragmentos de mísseis iranianos que a CIA está analisando. A China está jogando em todos os lados simultaneamente. Está comprando o petróleo iraniano para manter Teherã economicamente viável. Está carregando precursores de mísseis para manter o arsenal militar do Irã viável. Está oferecendo mediação diplomática para se posicionar como um mediador de poder global. Está pedindo a reabertura do estreito para proteger as suas próprias importações de energia. Está dando lição de moral em todo o mundo sobre comportamento responsável, enquanto os seus portos estão carregando os produtos químicos que fazem os mísseis que têm matado pessoas neste conflito. Para o Irã, a apreensão do Tulska é prejudicial de uma maneira muito específica. Não foi apenas um navio parado no bloqueio. Foi uma evidência física documentada, agora sob custódia americana, de que o Irã estava operando uma cadeia de suprimentos ativa para combustível de mísseis através de portos chineses durante um cessar-fogo. Quando o Irã se senta do outro lado da mesa de negociações em Islamabad e alega que quer a paz, o manifesto de carga do Tulska está na mesa, bem ao lado da proposta de paz. Se isso te deu uma imagem clara do que está realmente acontecendo por baixo das manchetes diplomáticas, clique no botão de like. Inscreva-se se ainda não for inscrito. E deixe a sua pergunta nos comentários. Você acha que os EUA deveriam sancionar os bancos chineses pelos carregamentos de perclorato de sódio? Ou isso é um passo longe demais que arrisca um confronto maior? Eu quero saber a sua opinião. Até a próxima, fiquem atentos, mantenham-se informados. Vejo vocês no próximo vídeo.